E sobre essa síndrome multissistêmica infantil, que já teve 9 casos e uma morte, né, registradas aqui no nosso estado, nós vamos falar com a doutora Regina Selle, que é infectologista pediátrica, para trazer alguns esclarecimentos a respeito dessa doença. Doutora Regina Selle, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Ronda Geral. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. Doutora Regina, entre as manifestações clínicas, também pode-se observar algumas manifestações na pele e nos olhos, né? Quando uma criança, infelizmente, acaba sendo acometida por essa síndrome devido à Covid-19. Eu queria que a senhora explicasse, por favor, quais são essas manifestações, especialmente na pele, para alertar também aos pais a ficar atento a um sinal como esse. Pronto. O que a gente precisa saber é que não é só uma característica que a gente vai dizer que a criança está com essa síndrome. Uhum. Ela tem que ter a febre, certo? Que é o principal sintoma, e associada a isso, posso ter a conjuntivite nos olhos que não sai secreção, certo? É só o olhinho vermelho, a parte branca do olho que fica avermelhada, mas sem secreção. Essas manchas no corpo, né, que a gente chama de rácio ou exantema, tá? Se assemelha a uma dengue, se assemelha a algum quadro alérgico, não tem uma especificação de como essas manchinhas, tá? Mas é que toma o corpo todo, certo? Pode ter dor abdominal, bem importante, que simula muitas vezes o que a gente chama de abdômen agudo, ou seja, uma apendicite, por exemplo, tá? E, assim, entre todos, a gente tem que lembrar que a síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, ela também ajuda com o diagnóstico de exames laboratoriais, que a gente chama de marcadores inflamatórios. Então, assim, eu preciso ter a febre, eu preciso ter algumas características, ou nem todas essas características clínicas e as alterações laboratoriais. E isso tudo acontece após a infecção pelo Covid. Não é na vigência de infecção pelo Covid, certo? Agora, lembrando, mais uma vez, na criança, muito das infecções pelo Covid pode ser assintomática, ou seja, a criança não apresentar sintomas como no adulto, que a gente está mais habituada a ver, que tem a febre, tem os sintomas gripais e a evolução para cansaço ou alguma outra coisa. Nesse caso da criança da síndrome multissistêmica, poucos são esses relatos. Doutor, olha, eu queria que a senhora especificasse melhor se já há a condição de se apontar qual a probabilidade de uma criança infectada pela Covid chegar a desenvolver essa síndrome. Já se pode falar sobre isso? Não, já temos ainda estudos? não, ainda não tem. Temos um estudo, tem estudos saindo, mas só que esse percentual ainda é muito, digamos assim, inespecífico para a gente relatar, né? O que a gente precisa ter, digamos assim, cuidado é que a gente está numa pandemia, que o vírus ainda está circulando, né? Se a gente tem está com tanto cuidado nessas voltas às aulas, a gente também tem que lembrar, se eu tenho esse cuidado, então não levo a criança ao shopping, eu não levo a criança para uma aglomeração, né? Porque, de certa forma, a criança está sendo exposta ali. E como você falou, que eu vi na reportagem, não usa máscara, né? Então, assim, a criança, ela precisa ter esses cuidados. No momento que os adultos estão se expondo mais, né? Aí, ou seja, a criança também vai se expor. Muito bem. Doutora, a senhora como infectologista pediátrica, eu queria que a senhora falasse também quanto ao uso da máscara para crianças, como a senhora acabou de reforçar, mas se existe alguma idade específica que a criança ela deve obrigatoriamente usar máscara, ou se mais cedo, ainda bebê, não seria obrigado, se a criança precisar ser exposta na rua, precisar sair, não utilizar essa máscara. Todo o tempo é tempo para qualquer criança de qualquer idade, bebê, utilizar a máscara?
Não, as crianças pequenas, elas não podem utilizar máscara por um risco de sufocamento, Uhum. né? Então, a criança, um bebezinho um recém-nascido, crianças com menos de 2 anos, até com menos de 5 anos, essas crianças não têm essa habilidade. Então, elas podem dormir, podem golfar, podem, digamos assim, ter sim sucesso, né, em relação ao uso de máscara. Por isso que o isolamento social, o distanciamento, evitar o aglomerado, né, é importante também na profilaxia, né, no combate ao Covid e infecções em crianças, porque as crianças elas não têm esse poder que a gente tem de usar máscara e que a gente vê que muitos adultos não usam, né? E o discernimento também para a utilização, né, dessa máscara de proteção. Exato, Ô, doutora, exatamente. agora em relação às consequências dessa síndrome multissistêmica para a vida adulta da criança, o que é que já se pode falar? Bem, ainda não temos relatos, porque assim é uma doença ainda muito inicial. A gente só tem infecções do Covid basicamente de 6 meses para cá, então a gente não sabe quais são as consequências. A gente vê que em adultos, por exemplo, alguns ficam, porque podem ficar internados em UTI, tem perda de massa muscular, podem ficar muito tempo entubados. Então, tem essas consequências relacionadas às complicações, né, de um internamento prolongado, de um uso de um dispositivo como o ventilador, né, necessário para ajudar a respiração. Mas, assim, para a gente saber o que pode acontecer lá na frente com as crianças, a gente ainda não tem. Mas, assim, a gente sabe que realmente pode acontecer alguma complicação maior. Muito bem, doutora Regina Célia, eu quero agradecer, além da entrevista, os esclarecimentos à população quanto aos cuidados com a criança também, nessa sua Pronto. participação aqui no programa, viu? Muito boa tarde, Tá. saúde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos e vamos nos cuidar, né? Muito bem. Conversamos aqui no Ronda Geral com a médica infectologista pediátrica Regina Celi. Está falando sobre a síndrome respiratória multissistêmica, uma síndrome que acomete crianças que foram infectadas pela Covid-19. Então, atenção para os cuidados com os pequenos. Álcool em gel, distanciamento social e uso da máscara, a depender da idade.